Estamos aqui diretamente do OVNI da Uzi Telecom, recebendo o engenheiro Eduardo Neger, autor de várias ações de proteção a algumas localidades, dentre elas o aeroporto de Guarulhos e recentemente a Brumadinho, o acidente, o desastre de Brumadinho. Eu queria que ele falasse um pouco da experiência dele, tanto em Brumadinho quanto em Guarulhos, e a experiência aqui dentro da Campus Party. Bom, é uma satisfação estar podendo conversar com vocês, e é importante, eu acho que a Campus Party é um espaço importante para isso, para lidar com o que a gente chama de inovação, que já é uma coisa muito batida, todo mundo fala, mas quando a gente vê esse pessoal jovem aí, tendo ideias, desenvolvendo, o que a gente faz numa empresa nada mais é do que transformar essas ideias em uma aplicação que vire um produto que faça sentido para as pessoas. Então, como você bem mencionou, a aplicação, por exemplo, de proteção do espaço aéreo contra drones não autorizados. Quando surge uma nova tecnologia, como a tecnologia dos drones, são esplêndidas as aplicações que são colocadas para esse tipo de produto, mas ele também tem o seu uso inadequado. E aí a gente resolveu fazer um trabalho para focar na prevenção do uso não autorizado de drones. Que a primeira aplicação mais natural é a proteção de aeroportos, quer dizer, tem regiões onde as aeronaves, o voo das aeronaves pode ser prejudicado, pode ocorrer algum acidente por conta de um drone não autorizado. Então nós tivemos a oportunidade de instalar um sistema que faz a detecção e o alerta de drones em os dois principais aeroportos de São Paulo. Estamos aí instalando também outros aeroportos no país, e também para proteção de alguns centros de distribuição, porque alguns criminosos usam drones também para planejar crimes em condomínios, em áreas industriais. Então são aplicações que a gente tem que ter essa paciência de entender o problema, de entender as tecnologias e de ir juntando os pedacinhos para conseguir desenvolver uma tecnologia final. E eu penso que eventos como a Campus Party, onde colocam esses jovens extremamente inventivos, próximo das empresas, próximo das aplicações, é um terreno extremamente fértil para novos desenvolvimentos. Então, o apoio que a Uzi está dando para um evento desse, além da visibilidade comercial que isso dá como um patrocínio, acaba sendo uma usina de ideias, porque a troca que existe entre a empresa e os participantes de um evento desse, as ideias, certamente, acho que o André depois vai poder falar melhor, novos produtos e novos negócios certamente vão surgir de conversas e de discussões que foram colocadas aqui. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento e novas tecnologias, a gente não pode se prender apenas no desenvolvimento interno na empresa ou só na academia. Eu acho que a gente tem um espaço muito mais aberto de inovação. Bem, vamos incluir nesse bate-papo, nessa conversa, o CEO da Uzi Telecom, André Costa, que vai falar desse desafio de mais uma Campus Party, uma das edições mais importantes do mundo, porque a Campus Party Brasil representa o que há de mais moderno no mundo. Ele vai falar um pouco desse desafio e dessa parceria junto com a Campus Party Brasil. Bom, o desafio é o que nos move. É isso a gente tem como um dos ideais da empresa. E a Campus Party é o maior evento hoje aqui na América Latina desse tipo de evento. E essa campus é a maior do planeta, né? Então, nós estarmos aqui colocando uma internet com alta qualidade, uma internet para os games, para os coders, para os cosplay, enfim, para toda a comunidade que representa a Campus Party, é muito legal. Pra gente é um desafio, porque faz com que a nossa experiência saia daquela experiência tradicional do usuário comum, do usuário empresarial, do usuário normal da internet, e vai para aquele usuário que é mais hard. Então a gente tem que estar preparado para esse tipo de usuário. Então a nossa qualidade, como é falada por outros campuseiros e por quem utiliza os nossos circuitos, é justamente uma qualidade que propiciona ao campuseiro essa experiência legal. E esse ano com um desafio a mais, que foi o Wi-Fi, né, já muito entende aí de radiofrequência, ele pode nos falar um pouco sobre até radiofrequência e os desafios disso. Então, pra gente, o desafio é grande, porque nós temos aí duas frequências, a 2.4 e a 5.8, né? E quando a gente trabalha com frequências para entregar o Wi-Fi, a gente tem as limitações de espectro.
E nada mais que um engenheiro aqui para falar um pouquinho sobre isso. Gostaria de ouvir você sobre isso, Eduardo. Num evento como a Campus Party, onde praticamente 100% dos participantes são usuários intensivos de banda, e não com um dispositivo só, mas com vários dispositivos, tem usuário até que tem hotspot próprio, a gente chega praticamente perto do limite da capacidade da tecnologia. A gente, na verdade, extrapola o limite. Quem projetou os protocolos de Wi-Fi, tanto em 2.4 quanto em 5.8, jamais projetaram esses protocolos para um tráfego, para uma demanda como existe aqui. Então, certamente, a demanda do Wi-Fi aqui superou o limite teórico, o limite físico do espectro de frequências. É um desafio realmente extremamente grande de se conseguir manter uma rede Wi-Fi num cenário desse. A gente está certamente além dos limites da tecnologia. Isso certamente é um grande aprendizado para quem trabalha no sistema de telecomunicações e quem provê internet. E você está realmente tendo um aprendizado no limite, eu diria até além do limite da técnica. O Neger e o Costa são parceiros da Associação Abranet, uma associação nacional de provedores de internet, de empresas de internet. E eles dois podem falar dos desafios que são mover essa máquina nacional de telecomunicações. André, a sua empresa, a Uzi Telecom e mais a Neger Telecom, podem falar um pouco desse desafio nacional frente às outras operadoras que tem hoje no país? Olha, Marco, realmente é um desafio grande. Nós temos questões de tributos, temos questões regulatórias, temos questões de financiamento, que é um ponto bem sensível, que as grandes operadoras hoje têm acesso a financiamento, a dinheiro com um custo muito barato, muito baixo, e os provedores regionais eles ainda não têm. Então, assim, são desafios que o governo precisa enxergar, que o governo precisa entender para que vá mudando esse cenário. Eu acredito muito aí com o novo governo, acredito que o novo governo vai... Até porque nós temos um ministro que ele é da área de tecnologia, ele é da área de ciência, ele é da área de telecomunicações, então é uma pessoa que tem uma sensibilidade maior e eu acho que ele tem tudo para fazer um bom governo e nos ajudar como empresários e como sociedade, porque o Brasil, a economia brasileira é feita de empresas e o governo precisa ajudar as empresas a ajudar os cidadãos, que é quem fornece os empregos, é quem fornece a tecnologia e quem leva a tecnologia na ponta, de fato, para o usuário final. Bom, falando um pouquinho da entidade que nós participamos, né, eu e o André somos diretores da Abranet, que é a Associação Brasileira de Internet, e que é uma entidade bastante heterogênea. Quando a gente fala de internet, a gente fala de provimento de acesso, mas a gente fala de data center, a gente fala de serviços. Hoje em dia é muito difícil a gente enxergar alguma atividade econômica no país que não esteja vinculada em algum ponto com a internet. Então, certamente é uma área que perpassa todos os segmentos econômicos do país. E quando a gente fala de tecnologia, que são áreas que se desenvolvem numa velocidade muito grande, quando comparado com o nosso cotidiano, quando a gente compara a velocidade que a tecnologia anda com a velocidade que o legislador define as leis, com a velocidade em que o governo toma suas medidas, a tecnologia é muito mais ágil. E aí justamente a gente acaba tendo alguns conflitos ou regulatórios, por exemplo, se desenvolve um serviço que o regulamento não previu, que não existe regulamentação, que ninguém nunca imaginou que poderia existir. Então até isso se adequar, isso pode afetar o dia a dia da empresa. Questões tributárias, a gente costuma até brincar com os empreendedores, olha, se você quiser saber se você realmente está inovando, o dia que você fizer um serviço e o seu contador não souber fazer a nota fiscal, é que você realmente inovou. Quer dizer, os produtos desenvolvidos às vezes não se encaixam nas classificações convencionais da tributação do país. Ou às vezes eles são enquadrados erroneamente em outras áreas, onde a tributação acaba sendo muito alta e aí a política pública acaba sendo contrária. Quer dizer, quem inova é desincentivado a inovar, porque tem uma tributação maior do que os serviços convencionais. Então essas correções de rumo, essa interlocução com os agentes públicos, tanto para a correção do regulamento, quanto para os ajustes tributários,
é um papel da associação, porque é um problema comum a todas as empresas, né? Além do compartilhamento de tecnologias e de negócios entre todas as empresas. Às vezes, juntando um pouquinho o que cada uma empresa faz, surgem novos produtos e novos serviços. Então, a ideia é ter esse compartilhamento coletivo. Que mensagem vocês dois deixariam para o povo brasileiro nessa mudança que está acontecendo no país, esse início de governo? Que mensagem você, Eduardo, que mensagem você, André, deixaria para a população brasileira, em especial para aqueles que são os provedores de internet que estão na busca de melhorias? Bom, a gente costuma dizer que empreendedorismo no Brasil, empreender no Brasil é quase um ato de heroísmo, porque as forças contrárias a isso, além da própria competição no mercado e do risco natural do negócio, muitas vezes a teia jurídica de regulamentos que têm que ser cumpridos, de obstáculos que se colocam, de licenças que são demandadas, de dúvidas na questão tributária e regulatória, isso cria um labirinto e uma dificuldade muito grande para os empreendedores. Muitas vezes a gente até fica chateado que em reunião de empresas de tecnologia, a gente passe às vezes metade do tempo discutindo sobre a alíquota de um tributo ou sobre um determinado regulamento. Esse tempo poderia ser muito melhor aproveitado se as empresas estivessem discutindo, por exemplo, uma nova tecnologia, um novo serviço, e a gente acaba perdendo tempo com essa parte burocrática, vamos dizer assim. Então, o que a gente espera de um novo governo é que destrave o desenvolvimento tecnológico, não só o desenvolvimento acadêmico, mas o desenvolvimento das empresas, porque a verdadeira mola propulsora da inovação não está na academia, está na dinâmica das empresas. Então, o que a gente espera é que o governo entenda isso, compreenda que existe um mercado muito grande a se desenvolver, existem empreendedores extremamente capacitados, não é? E como antigamente a gente esperava, olha, a gente não quer que ajude, a gente só não quer que não atrapalhe, que é mais ou menos o viés que o empreendedor tem. Então a gente imagina que se houver essa maior compreensão da inovação e da tecnologia vinculada com a área de empreendedorismo, se esse caminho for facilitado para o empreendedor, nós vamos ter desenvolvimento econômico, nós vamos ter empregos qualificados. Quando nós falamos da área de tecnologia, são empregos altamente qualificados que muitas vezes a gente perde profissionais para o exterior, né? Então uma política pública que enxerga a inovação de uma maneira mais ampla, certamente vai ser eficaz para todos. André, sua palavra. Eu acho que simplificação, né? Eu acho que essa é a demanda que nós, como empresários, pensamos e temos anseio. Se ter um imposto único, e se tem a desburocratização, destravamento, como o Eduardo falou, do governo. Eu tenho muita fé nisso, eu acho que tem muita coisa para acontecer que está aí de forma represada e que eu acredito que agora com os próximos passos do governo, as coisas vão começar a acontecer. Eu acho que é um ano de realizações, de investimentos, mas para que isso aconteça, precisa simplificar. Simplificando, quanto mais simples, melhor. Então é o que eu acredito. Use Telecom na Campus Party Brasil 2.